Então você pode já abrir a sua palavra em Mateus 22. É a parábola do banquete de casamento, ou em outras versões da bodas, porque eu estou na versão NVI, a minha Bíblia é versão NVI. Então a linguagem é um pouco diferente. Mateus 22, a partir do versículo 1. Essa parábola também o pastor Nonato ministrou na ceia. Foi a nossa primeira ceia. O Senhor também me falou algo a respeito da nossa vestimenta como família para essa ceia. Se você se lembrar, voltar um pouquinho aí atrás, você viu que nós estávamos quase todos de terno, só a Analice de vestido. Não fugiu da cor. Tudo isso, a cor, o Senhor falou da cor da nossa roupa, a vestimenta. Mas o que vai ressaltar, o que eu quero ressaltar aqui, que não é a nossa vestimenta de fora, nossa vestimenta bonita, né? Porque quando nós vamos a um casamento, nós não vamos com qualquer roupa, de qualquer jeito, não é verdade? E essa parábola vai falar um pouco sobre isso nessa noite, amém? O tema dessa palavra, deixa eu logo dizer, porque senão eu acelero muito aqui, depois eu me esqueço. Você está preparado para as bodas do Cordeiro? Ou uma coisa ainda te falta? Amém? Os louvores, inclusive, não foram por acaso, tá? O Senhor foi fazendo essa palavra, o Senhor foi falando dos louvores e eu fui logo passando para a Ana, para ela poder passar para os meninos. Amém? Então vamos começar. Mateus 22, versículo 1. Jesus lhe falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou os seus servos, o que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Repita aí: e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Amém, Marcela, é isso aí. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Diga: meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Repita esse último versículo: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui tua palavra, Pai, que vai ser ministrada. Usa minha vida com graça, com poder, unção, ousadia, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vem com a tua unção também sobre a tua igreja, Pai. Abre as mentes, os corações, Pai, em nome de Jesus, que não haja
a mente dispersa aqui, a preocupação, tira do nosso meio, cerca os teus anjos com fogo aqui nesse lugar, os teus anjos intercessores, ministradores, envia para esse lugar, Pai, para guardar nossas vidas, Pai, e que essa palavra venha ser rema na nossa vida, venha fazer a diferença, venha ser um divisor de águas, Pai, em nome de Jesus, um abrir de mente, Pai, uma mudança de postura, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, guarda cada um aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, e guarda tudo que eu deixei, Pai, para estar aqui fazendo a Tua vontade, Deus, em nome de amém. Então, esse é um convite de um rei, né? Um banquete de casamento. E alguém tem alguma dúvida que esse casamento vai acontecer em real para a gente? O seu noivo vem buscar a sua noiva, a sua igreja, que somos cada um de nós. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Amém? Como eu falei, o tema dessa palavra é: você está preparado para as bodas do Cordeiro? Você está preparado, amado, para esse evento histórico que vai passar em todas as mídias, em todas as televisões? Aí você está preparado ou uma coisa ainda te falta? Amém? Eu separei aqui os personagens da parábola. O rei é na figura do nosso Deus. O filho é Jesus. Os servos somos nós, que mais adiante vai trocar por amigos. E os convidados é a multidão. Amém? Então, para já começar a destrinchar essa palavra, né? Eu separei por classes. Amém? Então, a classe, amado, está no versículo 4 e 5. É a classe das prioridades. Amém? O que tem sido prioridade na minha e na tua vida? Em relação ao tema, né? A parábola das bodas do Cordeiro. Um casamento vai acontecer com a noiva e o noivo, né? Esse encontro magnífico, histórico, que vai marcar essa geração. Amém? E esse casamento não está muito longe, né? Nós só não sabemos o dia nem a hora. Então, essa classe das prioridades, vamos ler aqui o versículo 4 e 5. De novo enviou outros servos e disse: digam os que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para seu negócio, né? Então, a classe da prioridade, essa prioridade está aqui no versículo 5. Eles não deram atenção ao convite, né, de casamento. Eles iam sair, um para o campo e o outro para o seu negócio. Eu não estou querendo dizer aqui, amado, que você não deve ir para o seu trabalho e procurar o seu afazer, né? Porque eu sou dona de casa, eu sei que tem muita coisa para fazer dentro de casa. E agora cuidar do meu tio, né? Então eu já amanheço com louvor tocando, ouvindo palavra. E ali, nos meus afazeres, eu estou buscando ao Senhor. A minha mente está trabalhando, eu estou orando, eu estou buscando e estou fazendo as minhas consagrações, o meu jejum, né? Então eu faço assim. E depois que termina todo o meu dia, lavo a louça, limpo a cozinha, aí eu vou ler o meu livro, vou ler a palavra e vou colocar alguma coisa específica, né, diante de Deus. Ou alguém que está em guerra ou que está em luta pede a nossa ajuda e a gente não pode dizer não, né? Temos que fazer, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E um exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de Marta e Maria.
né? Nós não vamos ler todo o capítulo, eu vou só contar a história e vocês podem acompanhar aí. Gabriel, é Lucas 10, do 38 ao 42, ou pode acompanhar na sua Bíblia. Então, Marta e Maria eram duas irmãs, né? Irmã de Lázaro. Marta convidou Jesus para um jantar na sua casa, né? Convidou para visitar a sua casa, mas só que ela estava muito ocupada com seus afazeres, né? Ainda falou assim: Jesus, tu não vai dizer para minha irmã vir me ajudar aqui, porque eu estou aqui. Ele: Marta, tu está toda agoniada aí com muitos afazeres. A Maria está aqui sentada me ouvindo. Ela escolheu a melhor parte e dela não será tirada, né? Então, não veja por esse lado assim: agora eu não vou fazer mais nada, só buscar Jesus o tempo todo. Não, amado, mas dê prioridade para as coisas que tá tendo na igreja, né? Teve 2 semanas de campanha da família. Logo depois veio o seminário fechando ali com chave de ouro ali naquela praça, né? A gente ainda viu poucas pessoas aqui, mas é com calma, né? O nosso coração que quer ver a igreja toda, né, experimentando disso. Como eu falei, aquilo que Deus tem para oferecer para nós, como Ele diz aqui, tudo já está preparado, o banquete está pronto. Uma mesa cheia de comida, assim, quando vai servir o café da manhã lá, né, Edielso? Os homens não voaram em cima daquela mesa para comer o melhor ali, a porção boa, né, a melhor parte daquela porção. Então, assim, amados, o Senhor prepara tudo isso. Eu não gosto da palavra evento. Prepara cada momento, cada programação. Aqui a gente tem toda uma logística, um trabalho, ministério de casais aí, né, para fazer a nossa lua de mel agora, final do ano. Não espere para no último momento fazer o seu pagamento, porque dá trabalho. Olha, no nosso ministério de mulheres, em novembro 26 e 27, a gente já está desde julho, né, nessa programação, nessa corrida. Deu BO com os pregadores que vinham. Eles vão precisar fazer um discipulado com o pastor Cote lá no sul, e não vão poder mais vir o pastor Josué Casey, né? E a gente está correndo. Já falei com a pastora Mary, ela está aguardando um sinal do filho dela para ir para a Irlanda. Então ela não quer dizer sim para nós e depois o filho dela compra passagem para ela ir para a Irlanda, que eu não sei quanto tempo ela vai passar lá, que ela já está 4 anos distante do seu filho. Ela me ligou na sexta-feira, né? Então tem tudo isso. Ainda bem, eu louvo a Deus que o pastor Josué e a Casey nos ligaram antecipados, porque a gente se antecipou em fazer o convite. Não esperamos outubro, novembro para ligar para eles para convidar, né? E eles não tinham nada nessa data, mas surgiu o discipulado, né? O chamado do pastor Cote, que não é a cobertura espiritual deles, mas eles trabalham para eles. É cura e libertação o ministério deles, e nós precisamos muito disso até Jesus voltar. Aquele que não busca, amado, a sua cura e sua libertação, como diz todos esses nomes ali, aqueles nomes não foi por acaso, foi no momento de dor, no momento que eu perdi meu pai. A Nayara me enviou só essa foto aí desse rosto. Aí ela disse: agora nós precisamos dos nomes. E eu fui escrevendo um por um, porque o Senhor foi me dando um por um. E nessa época eu não sabia nem o que era inteligência emocional, nunca tinha ouvido falar, né? Mas aí eu fui fazer um ping-pong com uma amada, que ela me ligou para o Nonato dizendo que ela precisava de oração, que ela estava fria na fé, a Valdirene. E ela foi me consolando e eu fui consolando ela nesse momento, porque nós não podíamos visitar ninguém, não podíamos encontrar ninguém, mas ela foi a pessoa que o Senhor levantou para mim ser curada. Amém? Ela foi me dando palavras. Ela disse: pastor, a senhora está passando por um luto, né? E eu disse: eu tenho também que te ajudar, Valdirene. Então vai ser uma troca agora. Amém? Então é isso, amado. Priorize as coisas de Deus. Campanha, 2 semanas, não dá. Eu tenho muita coisa para fazer. Seminário de libertação, não sei o que. Compac, ir para Belém, gastar dinheiro. Não veja isso como gastar dinheiro, igreja. Veja como investimento.
a ponte para a tua cura, para a tua libertação. Eu já estou perturbando o Júnior. Júnior, tu tem que ir. É pastor de libertação. Não pensa no dinheiro, porque eu estou te falando, você não vai perder esse valor. Pode ser, olha, o Alessandro viu hoje a passagem. E de volta R$700, que estava 300 e pouco, uma pessoa. Mas isso aí, o retorno vai ser tremendo. E o que esse pastor ministrou na nossa vida, na minha e do Nonato, em fevereiro, foi tremendo. Ele falou que a gente estava passando por aquilo por causa de salvação. E aí ia dar uma graça diferente para a nossa vida. É um pastor, e o nosso pastor, que é a nossa cobertura, estava lá ouvindo de cada um. Ele colocou a mão na cabeça de cada um. E eu não dou minha cabeça para cada um. Eu aprendi com a pastora Natália. A gente não dá nossa cabeça para ninguém botar a mão. Imposição de mão é uma coisa muito séria. Se você dá a sua cabeça para qualquer um botar a mão, muito cuidado. Você tem uma liderança, você tem pastores aqui. Se você quer uma imposição de mãos, procura a sua liderança. Amém? Que ela vai te direcionar em tudo. Amém? Então, Marta foi lá, pediu para Jesus visitar sua casa, mas estava muito ocupada, não aproveitou, não absorveu aquilo, ainda queria que a irmã perdesse, mas essa não, o foco dela estava em Jesus, em querer ouvir, né? Já pensou Jesus de entrar pessoalmente na nossa casa? Hoje é impossível, mas Ele está dentro de nós e a gente pode falar com Ele em qualquer hora, em qualquer momento, né? Não precisa de carregar nada, nem celular, né? Basta a gente abrir a boca e Ele fala com a gente quando a gente abre essa palavra. Amém? Então não perca nada na igreja, porque isso é o banquete que o Senhor está preparando para você, amado. Troque a sua mentalidade, né? Transformação de mente é através da palavra. Amém? Então, como eu já falei, quando você prioriza as coisas de Deus, você só tem a ganhar, mano. Ele vai te dar muito mais, 100 vezes mais. Então, o que esse pastor ministrou na nossa vida em fevereiro, eu estou experimentando hoje, a nossa casa está experimentando hoje. E nós, não é só eu, Alessandro, Analice, o Nonato e o tio Antônio, não. Todos, Nayara, Júnior, cada um tem uma bênção para contar. No final desse culto, a Valdirene vai dar o testemunho, ainda na atmosfera da campanha da família. Amém? Uma coisa que ela estava esperando muito tempo, mas eu não vou falar não, que ela vai falar no final, né? Ela é que vai contar a bênção dela. Ela me contou lá no Zerão, domingo passado. Ai, amado, você não sabe como meu coração pulou de alegria. Eu fui para o meu lugar chorando, agradecendo ao Senhor pela bênção que ela estava buscando há muito tempo. Amém? Então as pessoas, e a Analice também deu testemunho aqui, né? Dizendo que o ato da mesa, das fotos, você tem que crer, você tem que esperar o tempo do Senhor, como o Edielso falou na quinta-feira, que às vezes a gente quer tudo rápido, né? E não é no tempo de Deus, né? Às vezes eu também me aborreço, porque eu disse, Senhor, está demorando a minha bênção, eu tenho processos na justiça, né? Eu falei com o Misael, ora pela minha causa na justiça, que eu quero receber o meu dinheiro, me dá um pouco dessa tua unção aí, que teu processo já estava lá engavetado, mas o Senhor disse que não, vou desengavetar, né? E ele recebeu também a bênção dele. Ah, mas essa campanha chega, me borbulha assim por dentro. Amém? Eu fiquei muito maravilhada com o Senhor, porque é uma coisa que eu sentia falta quando eu cheguei aqui em Macapá 8 anos atrás, porque lá em Belém não param as programações, e nós, como no diácono na época, todo o tempo a gente tinha que estar nas programações que tinha cantor de fora. A intercessão tem que chegar cedo, tem que orar, tem que ungir todas aquelas cadeiras, né? Então saia do banco, saia da zona de conforto e venha receber do banquete que o Senhor tem para você. Amém? E é o melhor banquete. Amém? Então faça como Maria. Tem um chamado, vá, amado, porque você vai receber. Assim Deus vai vendo a tua obediência, né? A tua submissão, mesmo que você não queira. O Nonato não gostava de ir
pros cantores. Quando ia a Ludmila Feber, eu não vou não gosto. A tia Natália, toma, zimbava ele. E aí nós íamos, porque eu amava aquilo. Eu amava. E é isso que eu sentia falta, desse mover aqui na comunidade. E eu pedia tanto, amado, pedia tanto. E no começo desse ano a gente pegou a liderança da intercessão, né? Que está Paulo, eu, Valdirene, Alessandro e Norma, a Dona Graça. Dona Graça, uma senhora. Se levante também como intercessor, amado. Como é bom interceder. E o Senhor falou, eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que a gente ore? Ele me falou de Joel 2, para santificar o altar. Né? Que chore os pastores, chore os sacerdotes e santifique o altar. E toda vez que eu chego aqui na igreja, eu pego, espirro óleo. Eu amo óleo ungido, amado. Se você ver como está ali o óleo ungido, já está miado, porque eu vou espirrando com esse borrifador tudinho aqui, vou ungindo as cadeiras e vou dizendo, Senhor, santifica o altar, aqui no púlpito, unge tudo. Bom, às vezes a gente vem, faz limpeza espiritual, joga o sal com óleo. E na nossa casa também, amado, você tem que ter essa prática, né? O Júnior passou por uma prova dessa aí. Eu digo, te prepara e joga sal e óleo, porque eu não vou lá não, tu vai para a linha de frente, mano. Vai botar o teu peito lá pro Satanás te dar a primeira balada. Não tem nada de pastora e pastor não. Ele foi sozinho, ele e a Valéria. E fizeram lá na casa dele. Mas o negócio funcionou, não foi, Júnior? Pois é, a gente prepara nossos discípulos assim, né? A gente dá a cobertura, unge eles e eles vão para a guerra. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, nossos discípulos têm que crescer, não tem que ficar ali acomodado esperando só do pastor e do líder, não, amém? Então a segunda classe, querido, a segunda classe é a classe do conserto. Jesus é nosso Pai, né? E o Pai que ama seu filho disciplina. O pai que ama seu filho corrige. Amém? Vamos ler o versículo 6 e 7. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade. Bom, o que esses maltrataram e mataram? Eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? Hoje, amado, tem uma arma muito mais poderosa do que um revólver, que é a nossa língua, a nossa boca, né? Nós, como os líderes, ouvimos muita coisa. Às vezes a gente fala pro bem do discípulo e ele vem com 7 pedras ali na mão, né? Ou então a gente dá todo o direcionamento, né? Te organiza, faz isso, faz desse jeito, e a pessoa não faz, né? Já esse microfone aqui na tua cabeça. Ai. Não fique com raiva de mim, tá? Isso aqui foi o Senhor que me entregou. Se você ficar com raiva de mim, né, Val? A lambada vai comer. Então a gente diz, faz isso, vai por esse caminho. Uma discípula passou por uma prova, dizendo, eu não vou mais para a igreja, pai. Eu disse, não, você está quebrada, está acontecendo isso. Entre na igreja de cabeça erguida e vá. E por dentro você pode estar chorando, mas entre com um sorriso no rosto e mostre para Satanás que o teu Deus é um Deus vivo e real. Amém? Então, amado, essa classe, como eu disse, as palavras, as atitudes, as ações, tanto boa quanto má, vai te dizer, como eu falei no início, é melhor obedecer do que sacrificar. O teu líder, ele não quer o teu mal. Por mais que doa em você, seja algo que você não queira fazer. Quando a tia Natália falava com a gente, não era, Alessandro? E a lambada era na ceia, amado.
Pode, a gente ir lá no altar para ceiar e ela largava uma. Era carimbado. Teve uma vez que me deu vontade de descer aquelas escadas e não ceiar. Aí o Senhor falou no meu ouvido: tu serve a mim, não a homens. E eu tive que ceiar ali, né? Voltei. É melhor obedecer do que sacrificar. E você, amado, o teu ouvido tem sido sensível para ouvir assim audivelmente a voz do Senhor dizendo: faz isso, faz aquilo, deixa isso, deixa aquilo. Amém? Então, como eu falei, o discípulo faz biquinho, diz que não vai fazer, né? Sai chutando balde, né? E ainda tem aqueles que não reconhecem seus erros também. Não dizem: olha, eu estou errado, me perdoa, fiz errado. Não, quer ser sempre o certo. Sempre o certo. Nós não somos o perfeito. Temos erros, sim. Amém? Eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia. 2 exemplos. O primeiro é Sansão. Está em Juízes 13, o versículo 4 e 5. Então, para quem conhece a história de Sansão já sabe, né? Que ele foi juiz de Israel, governou 20 anos, né? Foi um homem separado, nazireu, não podia beber bebida fermentada, vinho, né? Nem passar navalha na sua cabeça. Mas ele foi advertido pela mãe, pelo pai, né? Olha aí, não honrou o pai e mãe, né? Porque se tivesse ouvido, não te mete com essas mulheres aí desse povo. Aqui no nosso acampamento tem mulheres para você se casar, mas ele preferiu ar de fora, né? E terminou como um bobo da corte. Me perdoe a palavra, amado. Terminou como um bobo da corte, né? Mas o Senhor ainda teve um pouco de misericórdia com ele, né? Que ele pediu mais uma vez a força, o Senhor deu, e foi ali que ele morreu junto com os filisteus, né? Aquele templo desabou. E assim como Sansão foi escolhido e separado, nós também, queridos, o Senhor pagou um alto preço. Nós somos escolhidos e separados. Temos que nos santificar, né? Para passear com o Senhor. Porque aqui no final dessa palavra, ele disse aqui para aquele amigo que não estava com a veste, não aceitou a veste, né? Que o rei deu a veste, não era para comprar. Ele disse que amarrem os pés e as mãos, vai ser choro e ranger de dente. Então, se a gente não fizer tudo direitinho que está aqui, mano, vai ser choro e ranger de dente, por mais que a gente esteja aqui dentro da igreja. Amado, isso é muito sério. Amém? Então, Sansão pagou um preço caríssimo pela sua desobediência. Se ele tivesse ouvido os seus líderes, que era o seu pai e a sua mãe, ele não teria terminado assim, a história teria sido diferente. Amém? E o outro foi o rei Davi, né? A história de rei Davi está em 2 Samuel 12, a partir desse exemplo que eu vou dar aqui. Davi tinha um pecado escondido, né? Adulterou, mandou assassinar o marido de Batseba. Aconteceu tudo aquilo que você já sabe. Eu não vou detalhar a palavra assim, que não vai dar tempo. Mas nesse capítulo aqui, 2 Samuel 12, teve um profeta que foi até Davi e o exortou, né? Profeta Natan, isso mesmo. Já pensou, Val? Vem um profeta Alessandro e te diz: Val, isso. Olha, ele pegou unção dobrada da Concita, hein? Meu Deus, o homem tá... É verdade, Val. Tá pensando? Então o Natan falou para Davi, contou a historinha, né, da cordeirinha e tudo mais, mas ele disse uma coisa que é preocupante para nós: a espada jamais se apartará da tua casa. E assim aconteceu, amado. O pecado do pai, né, e aconteceu o vendaval dentro da família do Davi, né? O irmão abusou da irmã, o outro irmão assassinou o que abusou, e foi aquela coisa. Então a gente tem que ficar ligado. Aqui
ele escondeu o primeiro momento, mas quando o profeta chegou até ele, veio a luz, né? Veio a vergonha, como diz a palavra. Não tem nada oculto, amado, que não venha a ser revelado. Não adianta você esconder aquele pecado mais oculto, que para você não está ali guardadinho. É desse pecado, é nessa omissão que o inimigo está ali agarrando a tua bênção, está te prejudicando. A tua vida não vai para frente e não vai para trás. Não acontece nada de novo na tua vida. Nada de novo. E como o Senhor me falou, Ele quer fazer coisa nova na nossa vida. O Senhor, Ele não derrama vinho em odre velho. E nem remenda roupa velha com tecido novo. Amém? Então a consequência do pecado é inevitável, né? Davi sofreu ali com muitas coisas. O Senhor não fez nada com ele, perdoou o seu pecado, mas a consequência ficou. Então o versículo 7 fala assim: um rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles, né? Foi esse exemplo que eu acabei de dar de Davi, né? O Senhor perdoou o seu pecado, o seu adultério, mas a espada não saiu da casa dele. O Senhor quer uma transformação, amado, na nossa vida, é de dentro para fora. Não adianta a gente estar com uma roupa bonita aqui, né? E por dentro tá daquele jeito que nem você já está aguentando todo esse peso dessa carga. Amém? Então hoje à noite é o dia que o Senhor marcou esse culto para você jogar toda essa sujeira aos pés dele. Amém? E como eu falei no início, a boa notícia da gente estar nessa fornalha, nessa prova, porque a consequência do nosso pecado é que Jesus está lá segurando a nossa mão. Ainda que o silêncio dele, ele esteja em silêncio, né, que é um momento doloroso. Eu passei por isso, pelo silêncio de Deus. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Amém? Queriam um abraço, queriam nenhuma ligação, mas às vezes Deus apronta assim com a gente. Ninguém procura. Não aconteceu com Lázaro assim? Que ele falou: cadê os crentes? Né? Então, com a gente acontece a mesma coisa. Então, e a gente tem que aguentar esse processo, se murmurar, se questionar, né? Por isso que eu escrevi numa mensagem para o Éder: não questiona, porque esse é o processo que você está passando, você e sua família, mas a coisa nova vem por aí. Amém? Se permaneça firme. Qualquer sintoma de fraqueza, esfriamento, recorra aos seus líderes. Amém? Que eles vão ter palavra de vida eterna para você. Em 2020 eu ouvi uma frase que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Eu achava linda essa frase. Eu postava nos meus status e tudo, mas quando eu passei pelo processo, aí eu fui entender o que significava isso, né, amado? E ainda tem pessoas, amado, que não entende esse processo e quer interromper, né? Quer interromper. Não aguento, não dá, né? Pensa que já está demais. Não, quando o fogo estiver queimando a 1000 graus, é para te aguentar mais um pouquinho, porque lá na frente já vem a vitória, né? Assim como aconteceu com o filho pródigo, né? Que naquele momento dele, que ele estava comendo comida de porcos, a palavra diz que ele caiu em si. E é nesse momento que a gente tem que cair em si. Se você ainda tiver alguma coisa oculta, ainda tiver um pecado oculto, né? Não espere estar no fundo do poço para você ter uma morte espiritual, emocional ou até mesmo física, amado. Porque hoje, com depressão, ansiedade, essas coisas que estão aparecendo por aí,
a gente tem que ter um cuidado dobrado. Amém? Então fala aí pro teu irmão, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, né? Essa foi uma frase que foi dada ao rei Ezequias, né? Foi acometido de uma doença, mas o Senhor o livrou, né? Deu mais 15 anos, não foi isso? Mais 15 anos para ele. Pois é, nós não sabemos quanto tempo mais nós temos. Então temos que botar em ordem a nossa casa todos os dias, amado. Todos os dias. Pode doer? Vai doer. Não é pode não, vai doer. Mas o Senhor quer essa mudança de dentro para fora. Amém? E a terceira classe é a classe dos rebeldes. Essa vai doer menos. Essa vai doer menos, tá? O versículo 8 ao 10. Vamos ler logo direto. Versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então ele fala aqui que os convidados não eram dignos, né, mano? Então o que o Senhor quer dizer aqui pra gente? Que não é de qualquer jeito que nós vamos participar desse evento aqui, dessas bodas, desse banquete, né? Como eu já falei aqui no versículo 13, a pessoa que estava ali mal vestida não aceitou a veste nupcial. Ele mandou amarrar os pés e as mãos e jogar fora nas trevas, no lago de fogo e enxofre, né? Onde haverá fogo, choro e ranger de dente. Já pensou, amado, 24 horas? Se a gente não está mais nem suportando a quentura aqui de Macapá, né? A split é direto lá em casa. A energia está quase R$500, mas não tem como suportar. E banho toda hora. Amém? Pois é, como será lá? Eu não quero estar ali naquele lugar, não. Deus me defenda. Deus me livre. Então, amado, e esse todo tipo de gente que o Senhor falou comigo, vamos trazer aqui para nós, para dentro da igreja. Esse todo tipo de gente é os ímpios, é os que estão lá fora na multidão, é o ateu, é o homossexual, é a lésbica. Amém? E até, amado, os desviados que saíram daqui da igreja. Os desviados, pastora? Sim. Porque se eles não consertaram, não se consertarem, não colocarem a casa em ordem, não caírem em si, amado. Porque se eles experimentaram uma vida com Deus, o que fez eles saírem? Está no mundo. Uns estão no mundão. Querem voltar a comer comida de porco aí fora? Aí fora não tem mais nada de bom pra gente. Se a gente sair da presença do Senhor, pronto, acabou, amado, pra gente. E aí os desviados, né? Olha, porque eu conheço pessoas que saíram daqui da igreja e não volta por vergonha. Essa pessoa falou para o Alessandro: eu não volto por vergonha. Vergonha é ela ficar lá daquele jeito. E nada muda na sua vida depois de ter experimentado uma vida com Deus. Amém? Muitos não querem esperar o tempo de Deus, né, acontecer na sua vida. Não querem esperar a varoa certa, né, Alessandro? Por isso que o Alessandro já está despachando a Simone lá de Belém. Ele disse que está que essa promessa está demorando muito. A mulher endoidou depois da morte da mãe, né? Ela é psicóloga. Eu já falei aqui uma vez.
Ah, mas tu tá por fora, Val, lá na escola, né, que ele tá trabalhando agora, né? Ele foi abençoado. Tem uma professora de inglês lá, eu vou te derrubar agora, para toda igreja. Tem uma professora de inglês lá que foi dar um abraço nele, aí ele já sentiu o coração balançar. Oh, glória, vamos casar, Alessandro. Que o Nonato disse que ele só vai sair debaixo do nosso teto quando ele formar a família dele. Se ele quiser deixar, se ele ainda quiser ficar debaixo das nossas asas, assim como a galinha coloca os seus pintinhos, ele fica, né? Porque o Nonato prometeu para a mãe dele isso, e nós vamos cumprir. É outro filho que o Senhor nos deu. Amém? Deixa eu tomar um pouco de água. Então, amado, eu vou te dar exemplos agora na Bíblia dos rebeldes, tá? Em Números 16 tem uma historinha, se você quiser acompanhar, de 3 pessoas, Datã, Corá e Abirão. Você já ouviu falar desses 3 abençoados? Em Val? É, isso mesmo. Esses 3 se levantaram, né, contra Moisés e Arão, que era a autoridade espiritual naquela época, mano. Questionaram a posição de Moisés ali, né? Que o Senhor levantou Moisés como libertador do povo naquela época. E a ira do Senhor veio sobre aqueles 3. Abriu-se a terra e eles foram engolidos vivos, estragados vivos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Se levantar contra a autoridade espiritual. O Corá era parente de Moisés, né? Mas ele queria aquela posição. Ele queria ser o líder. Ele já estava fazendo um grupinho ali de 250 pessoas. Eu estudando na internet um estudo, ele já estava fazendo aquele grupinho de 250 pessoas. E se deu mal, né? A inveja é pior do que o orgulho, né? Então não cobice, amada, posição de ninguém, cargo de ninguém. Espere seu tempo. Se você não está na igreja, está trabalhando, está servindo, espere seu tempo. Amém? O Senhor, perguntando para o Senhor, fazendo umas perguntas, Ele me mostrou um tabuleiro de xadrez. Vocês sabem o que é xadrez aqui? E aí vinha aquela mão imensa assim, e Ele mexendo aquelas peças. Aí eu entendi. Ele me disse: eu é que mexo as peças no momento certo. A gente não tem que acelerar o nosso processo, como eu falei. Talvez você quer muito aquela coisa. Por exemplo, eu quero ser pastora. Quer vir para cá, para o meu lugar, ser pastora? Vai ser fácil? Sônia? Quer? A gente só não vai trocar, Sônia, porque senão vou levar muita peia do Senhor. Porque Ele já me ungiu, né? E eu não queria nunca desejei essa posição. O Nonato sempre fala aqui. Eu não queria ser pastora, não desejei. Mas o Senhor deve ter olhado para o meu coração e viu que era igual de Davi, né? O homem segundo o seu coração. Não estou aqui me exaltando não, tá? Tenho meus defeitos, as minhas falhas, mas quando o Senhor diz para me fazer, eu faço. Quando é para me falar, eu falo. Essa palavra, amado, estava pronta desde o mês de junho. Mês de junho, antes de eu sair de férias. E olha quando eu estou dando. Mas eu não estava procrastinando não, porque eu pergunto para o Senhor tudo. E eu digo que eu quero dar as palavras no momento certo, na hora certa. Eu não gosto de me precipitar em nada. Eu só faço diante a permissão de Deus. Se Ele disser faz, eu faço. Se Ele disser não faz. E às vezes eu entro na fornalha também por causa disso, porque a gente tem que obedecer. E a gente não está ileso das lutas. Nem sempre é pecado, meu amado. Nem sempre é desobediência. Como eu falei, o Senhor nos coloca na roda do oleiro, na fornalha, porque Ele quer nos subir de nível. E a gente quer estar ali naquele pequeno quadrado, vamos dizer assim. Tá bom aqui, né? Não, o reino de Deus, os trabalhadores são poucos. Tem muita coisa para fazer. Então saia da zona de conforto, amada. Deixe Deus te usar. Amém? Então não cobice
Não inveje nada de ninguém. Amém? Espere seu tempo. Não acelere o processo. O segundo exemplo é o de Miriam, a irmã de Moisés. Ela ficou leprosa. Também questionou, criticou ela e Arão, né, seu irmão. Está em Números 12 essa história de Miriam. Ela criticou Moisés, questionaram que o Senhor só falava com Moisés. E não falava por intermédio deles também. O Senhor usa qualquer pessoa e fala através de um louvor, de uma palavra, de qualquer pessoa. Basta a gente estar com o ouvido sensível para ouvir a palavra e obedecer aquilo que o Senhor quer. Amém? E aí ela foi afastada, ficou leprosa, ficou afastada do acampamento 7 dias. E assim também acontece na nossa vida. Amém? Não critique, não inveje, não faça nada. Espere o seu tempo. Amém? Fale aí para o seu irmão: espere o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Sabe que você tem que fazer é pôr em ordem a tua casa. Vamos olhar para a gente, amado, para a nossa vida, porque as bodas do Cordeiro estão aí às portas. O banquete o Senhor já preparou, né? Com seus novilhos, toda essa comilança aqui. Já pensou a gente sentado nessa mesa com Jesus? Eu já imagino esse momento. E o terceiro exemplo é de Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Está em 1 Samuel 2, do 12 ao 17. Ali, do 12 em diante. Quiser colocar aí, Gabriel, pode colocar para quem quiser acompanhar, que eu não vou ler não. Então Eli foi um sacerdote, né, aquele que profetizou o milagre da Ana, né? Você já conhece a história. Mas os seus filhos, eles não cumpriam o seu dever de sacerdote, né? Eles eram homens incrédulos e tratavam com desprezo as ofertas da casa do Senhor. E resumindo tudo, mano, eles não tinham era o temor de Deus, porque o pai era um sacerdote, obedecia, né? Mas fazia vista grossa para os filhos, né? Quantas vezes Samuel falou, ou outras pessoas falaram, mas não deram ouvido. Quando a gente não dá ouvido também, amado, é isso que acontece com a gente. O temor do Senhor está se perdendo no nosso meio. Se o teu temor está ali no grau mais baixo de um termômetro, põe fogo nesse termômetro aí para subir. Porque se a gente não tiver o temor, a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Então ele não aceitou esse homem, né? O rei estava dando as vestes e ele não aceitou. Veste fala de roupagem, de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A mudança é de dentro para fora. Eu já falei antes, o Senhor não coloca vinho novo em odre velho, né? Então a escolha, como o Nonato falou na ceia, a escolha é nossa, de querer ficar aqui do jeito que estamos, né? Com toda a sujeira, o coração sujo, com o pecado oculto, como eu já falei, das prioridades, dando ouvido para as prioridades. Outros não querem dar ouvido para o conserto, ainda se rebelam, né, com os seus líderes, pastores, falam mal, maltratam com a sua língua, invejam os seus cargos. Então a escolha é nossa de trocar essa roupagem, para a gente sentar na mesa do banquete com o rei. A gente tem que trocar essa roupagem. Amém? E o verso 12 fala assim: ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem
emudeceu. Então, quem era que Jesus chamava de amigo? Vamos abrir lá em João 15, do 15 ao 17. Esse nós vamos ler, tá? João 15, do versículo 15 ao 17. Amém? Já não os chamam servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Então, quando eu dividi lá a parábola, eu falei que os servos somos nós e depois ia transformar para amigo, né? Amigo é aquele teu amigo íntimo, né? Amigo, você chama de amigo aquele que você tem uma amizade verdadeira, né? Que não tem falsidade, que você tem intimidade, você sabe os gostos, tudo que o teu amigo gosta, né? E o teu amigo Jesus, você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta? Eu li um livro do pastor Tiago Brunet. Eu dei até para a Josi, o Senhor mandou dar para ela, em pleno encontro com Deus. E eu dei esse livro para ela, eu tinha acabado de ler. O Problema é Seu, do Tiago Brunet. Lá, esse livro fala de sabedoria. E lá está escrito 6 coisas que o Senhor aborrece e 7 Ele abomina. Então tudo que diz em Provérbios 6, 16 ao 19, é o que o Senhor não gosta que a gente faça. Então todas essas coisas a gente tem que eliminar da nossa vida. Se você quiser projetar aí, Gabriel, pode projetar Provérbios 6, do 16 ao 19. Essa passagem é o que o teu amigo Jesus, o meu amigo Jesus, ele não gosta, ele abomina. Então, se você pratica alguma coisa que está aí, né, elimine, porque o Senhor diz: põe em ordem a tua casa. Amém? Hoje é o dia da limpeza. Amigo também fala de confiança, e confiança, amada, é uma via de mão dupla. Ou você confia ou não confia. Você que é discípulo, você confia no teu líder para abrir a tua vida, contar os teus segredos, teus sonhos, receber a orientação, tudinho, né? E assim é uma via de mão dupla, é vice-versa. Tanto o discípulo como o líder, e o líder com o seu pastor, com outro amigo, ou até com o próprio discípulo. Eu não tenho meus pastores, a minha liderança todo o tempo aqui, irmã. E eu sinto muita falta de quando a pastora Mary me ligou na sexta, eu já, a senhora não sabe o quanto meu coração pulou de alegria agora ouvindo sua voz. Ore logo por mim. Aí ela, minha amada, com aquela voz mansa dela, né, Sônia. Foi tão bom a nossa conversa. Então, amado, tenha essa amizade verdadeira, né? Como o Senhor falou aqui no versículo 17: esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Nós precisamos ser verdadeiros, ter uma amizade verdadeira, porque o teu irmão, aí o teu amigo, ele é a imagem e semelhança de Jesus. Se você não ama, se você não gosta, peça para o Senhor para fazer gostar. Ou se te fez alguma coisa, pede para o Senhor gerar o perdão. Se arrependa, né? E se perdoe também, porque ainda tem isso, né? A gente não quer perdoar, ou então não se perdoa, né? E tem o último aqui, que foi até o Nonato que acrescentou: o amor, que está em João 3,16. Todo mundo conhece esse versículo, né? O Senhor já preparou o banquete, amado. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? O banquete já está pronto, só esperando esse momento histórico aqui, para a gente nos assentar na mesa do rei. Amém? E eu vou te dar aqui 2 exemplos na Bíblia de pessoas que não se apresentaram
de qualquer maneira na mesa do rei, na presença do rei, melhor dizendo. O primeiro foi José do Egito, em Gênesis 41:14. Todos vocês sabem da história de José, né? Esse momento ele estava lá na prisão, ele decifrou o sonho, né, do copeiro e do padeiro. O copeiro foi restituído. E aí, quando o faraó teve o sonho, ele se lembrou de José e falou que tinha lá na prisão uma pessoa, né, que decifrava sonho. E aí a palavra diz que quando José foi chamado para se apresentar diante de Faraó, ele disse a palavra que ele foi depressa, mas antes disso ele se barbeou, trocou de roupa, certamente tomou banho. Não fala as horas, os tempos, os minutos, mas ele certamente tomou banho, se barbeou, trocou a roupa e foi, né? Ele poderia sair dali do jeito que ele estava, sem a barba feita, né? Vocês homens que fazem esse processo aí toda semana, né? Às vezes é doloroso, se corta, não é, Paulo? E aí é complicado. Eu sei, eu vejo um nonato lá, às vezes ele fica estressado para se barbear. Às vezes se corta, às vezes o barbeador está cego, não quer passar. Ele até falou aqui, né, numa pregação, vai contra ou a favor, aí engata o cabelo, aí faz aquela lambança. E a outra, amado, é a rainha Esther. Esther 2:12. Antes dela se apresentar diante do rei Xerxes, né, as mulheres naquela época, elas passavam por um período de tratamento de beleza que durava 12 meses. Que maravilha, 1 ano, né, Kátia? Bora lá, maridos, pagar 1 ano de tratamento de beleza para sua Esther. Amém? Então, 6 meses era com óleo de mirra. Eu acho que eu tomei muito banho desse óleo de mirra, porque eu amo óleo ungido. E 6 meses era com perfumes e cosméticos. Já pensou, meu Deus? Uma modeladora agora, hein, Kátia? Oi, Gelson. Então, amado, todos esses dois se prepararam para se apresentar diante do rei. Amém? Então, como eu disse, não é o exterior, é o interior que o Senhor quer. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. E o nosso coração tem que estar limpo para esse momento aqui, né? Porque senão ele vai dizer que nem para esse amigo aqui: amigo, como é que você entrou aqui sem a veste nupcial, né? Aí já pensou? O 13: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, se você é amigo íntimo, amado, de Jesus, você tem que obedecer, por mais que você não queira. Deixa eu voltar lá para o tema. A primeira parte já terminou, tá? Você está preparado para bodas do Cordeiro? Sim ou não? E agora, o que te falta ainda? Vamos lá para a palavra do jovem rico. Volte um pouquinho aí em Mateus 19. O que é esse te falta ainda? Mateus 19, do versículo 16 ao 30, Gabriel. Tá dando para entender aí a palavra? Tá acelerado demais? Então, essa palavra a gente também já conhece, né? Vamos começar a ler. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Repita aí: se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos.
Essa é a primeira condição, amado, que o Senhor nos dá. Obedecer os mandamentos, né? Então não negocie princípios, não negocie nada que vá de contra a palavra do Senhor. Anteriormente eu já falei, dei exemplos de cada um, né, das classes, a prioridade, o conserto e dos rebeldes. Se você se identificou com alguma classe, essa noite é hora desse conserto. Jesus nos chama para isso, né? Obedeça os seus mandamentos. Amém? Então vamos continuar. Quais? Perguntou-lhe, no versículo 18. Perguntou ele, Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Então o jovem disse: a tudo isso tenho obedecido. Será que esse jovem era um religioso ou um fariseu? Porque ele disse que ele obedecia a tudo. Mas Jesus, no versículo 21, disse: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Será que Jesus queria que ele vendesse e desse tudo para ficar pobre? Não, amado, não é isso. O Senhor não me falou isso. É porque a riqueza estava lá arraigada no coração dele, né? Como eu falei dos filhos de Eli, eles profanaram a oferta. Aqui pra gente, será que a gente tem profanado também esse momento de oferta? Não damos os dízimos, as primícias, as ofertas. E aí a gente está roubando a Deus. E tem como Deus abençoar? Lá em Malaquias 3 ele fala: você me rouba nos dízimos e nas ofertas. Aqui o bem, a riqueza já estava arraigado já no coração desse jovem. Ele estava preso aos bens materiais. Eu fui anteriormente, logo no começo da minha caminhada, quando eu aceitei Jesus, eu não gostava que ninguém pegasse nada meu. A Nayara já falou aqui, a Nayara o Júnior. Eles faziam de pirraça, mexiam no meu guarda-roupa, tiravam o perfume, porque eu não dava e nem emprestava, não queria que pegasse nada meu. Nada. Mas Deus me tratou nessa área. E hoje eu não sou apegada a nada. Se eu tiver que comprar um sapato ou uma roupa, seja de qualquer valor, e depois eu vou, tiro, uso 2, 3 vezes, mando para o fugido, dou para Nayara, para quem o Senhor mandar, né? Aí eu vou, eu oro, eu unjo o meu guarda-roupa, digo: Senhor, eu já estou tirando essas, coloque tudo novo. E não demora, vem. Não demora, vem, porque eu não estou apegada em coisas materiais. Então é isso que o Senhor quer. Não se apegue em nada. Se tem algum apego aí, como essa pergunta: o que te falta ainda? O que falta, que é doloroso aí no teu coração para sair? Será o orgulho? A inveja? A vaidade? Ou os bens materiais, assim, eu conquistei com meu esforço, com meu trabalho? Nada contra isso, amado. Não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas é de você estar ali. Isso, essa coisa que te falta ainda, tomar conta do seu coração, né? E deixar Deus em segundo plano. Deu para entender? O 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Está vendo que Jesus disse? É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico que está pegado nas suas coisas, nos seus bens, nas suas riquezas. Os 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Agora vem a melhor parte, amada. A recompensa que o Senhor vai dar. Todo o processo, toda a dor, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. A recompensa que o Senhor vai nos dar. Vamos continuar. Versículo 28. Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deu para entender, amado? Então glorifique o nome do Senhor. Você, ele está dizendo, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? E agora vem a melhor parte. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os muitos últimos serão os primeiros. Tem essa parábola, ela está nos 3 evangelhos. Em Marcos 10 está falando até das perseguições, né? Você que deixou casa, pai, mãe, irmão, que foi perseguido, você que é perseguido, passa por calúnia, difamação, todo esse tipo aí de situação, amado, o Senhor vai te honrar. Amém? Se a tua vida está ali no altar, você põe em ordem todos os dias a tua casa, não tem como o inimigo te envergonhar. Ele pode até a situação acontecer, a gente passar por situações assim, mas o Senhor exalta a nossa cabeça na presença dos nossos inimigos, e o nosso cálice transborda, assim como diz o Salmo 23. Amém? Então isso é muito poderoso, amado. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Aplauda o Senhor, vá glorificando, vá ficando de pé. Amém? Porque nessa noite o Senhor nos chama para nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, da inveja, da mentira, do engano, do orgulho, da vaidade, de todas essas coisas que sufocam o nosso coração, a nossa emoção, as nossas emoções. Se esvazie. Se você quiser vir aqui na frente para ser ministrado, venha, o Senhor ministrar em você. Aguente o processo, amado. Não pule etapas. Não pule etapas. Porque o Senhor tem uma coisa nova para fazer na tua vida. Se esvazia, você e Deus agora. Diz: Senhor, quero me esvaziar. Ou fale aquilo, o que ainda te falta, o que precisa sair do teu coração. Toma uma posição. Amém? A escolha é sua. Eu não posso escolher por você nesse momento. Só você e Deus sabem aquilo que é difícil, aquilo que está oculto. Se algum pecado, se você se identificou em alguma classe dessa, o que falta para você ainda tirar do seu coração? Amém?